E aí galera, estamos aqui fazendo mais uma gravação aí da série que a gente está fazendo sobre servidores Linux. E essa série, como eu já disse antes, eu vou mostrar algumas distribuições utilizadas em servidores para que vocês escolham aí a que vocês acharem melhor, para quando eu entrar na parte de Zabbix, aí você já tenha o seu servidor montado para você fazer seus estudos, para você praticar. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o CentOS 7 ou CentOS 7. Não sei, tem gente que fala de um jeito e gente fala de outro. Eu gosto de falar CentOS, então eu vou falar assim. Bom, a máquina é uma máquina simples, máquina virtual que eu fiz aqui. Vou carregar aqui a imagem do CentOS 7. Aqui na rede ela vai estar modo bridge, para a gente pegar a internet aqui do meu roteador que eu tenho aqui em casa, um HD simples. E na memória eu vou colocar aqui 2 GB, só para o processo ficar um pouco mais rápido e a gente não perder muito tempo, correto? Então vamos ligar aqui a máquina e vamos começar a instalação. Bom, a primeira tela aqui é bem básica, né, para testar a mídia, instalar ou já instalar direto. Daí eu vou colocar para instalar direto. Vou fazer aquele esquema também de pausar o vídeo conforme for aparecendo barras de status, para que o vídeo não fique muito longo. Então, mas tudo que tiver de importante eu vou mostrar. Até as primeiras configurações eu vou explicando aí conforme a gente for fazendo o vídeo. Ela tá ligando. Aqui ela captura o mouse, então se você quiser sair da tela você tem que apertar o Ctrl direito, aí seu mouse fica normal. Quando você clica na tela ela captura o seu mouse. Aqui nessa primeira tela é uma tela de boas-vindas, né? Daí ele te pergunta qual que é a linguagem que você vai usar. Eu vou usar português, Brasil, continuar. Essa tela aqui é um resumo de como ele vai ser instalado. Você escolhe várias coisas aqui, mas a principal delas que você tem que ver é a seleção de software, o particionamento e a rede. O que acontece aqui? Na seleção de software eu posso escolher um perfil, digamos assim, para o meu software ser instalado. Se eu escolher um perfil desse, ela já vai instalar algumas coisas a mais, e não só a instalação mínima e básica. E do lado de cá também tem algumas extensões aí do ambiente. No caso você pode instalar, por exemplo, o Plasma KDE, que é a interface gráfica para você acessar seu servidor através da interface gráfica. No caso eu vou deixar só a instalação mínima, vou clicar em finalizado. Rede é importante porque ele vem com padrão desligado. Depois eu vou mostrar o arquivo de configuração da rede. Lá vem com um parâmetro que fala que o serviço de rede vem desligado. Então se você instalar dessa forma, assim que o seu servidor ligar, ele não vai ter acesso à internet. E isso vai dificultar um pouco. Você vai ter que ir lá editar alguns arquivos, dar alguns comandos na mão para poder rodar. Eu vou mostrar como editar esse arquivo, tudo certinho. Porém, se você já quiser fazer por aqui, coloca o ON. E aí você pode até configurar aqui de forma para ele não ser DHCP. Você pode colocar aqui em configurações, escolha aqui manual e já preenche por aqui mesmo, mas eu vou deixar no DHCP. Ele já pegou aqui o 100.7 e vem aqui em finalizado. Aqui, destino da instalação, você escolhe o disco que você quer e se você quer automático ou se você quer fazer o particionamento manual. No caso, eu vou colocar como manual para mostrar só como é que funciona. Quando você vier aqui no finalizado, ele vai abrir essa tela e daí ele vai falar para você escolher o que você quer. No caso, eu vou colocar como partição padrão, que é uma partição comum.
E também tem esse LVM, que é aquilo que eu já expliquei. LVM é Logical Volume Manager. Tinha fugido aqui da memória, mas é isso mesmo, Logical Volume Manager. O fato é que você consegue transformar discos físicos em volumes lógicos, e aí fica mais fácil manuseá-los. Não precisa de copiar arquivo, esvaziar HD para você poder copiar de um para o outro. Você simplesmente pode aumentar ou diminuir o tamanho dos volumes lógicos mais facilmente. Daí isso daqui é uma coisa muito boa para se fazer, uma boa prática, inclusive se tratando de servidor. Mas eu vou colocar partição padrão. Aqui ele já está o barra, no caso esse HD ele já está formatado de uma instalação anterior. Você pode deletar aqui a partição. Tá vendo? Não é aqui. Aí, clica aqui, você pode deletar, daí ele fica com o espaço total disponível. Você vem aqui, pode criar uma partição aqui, o barra var barra. Você pode digitar também aqui, se não tiver ali você pode digitar o que você quiser. No caso eu vou deixar só como barra. E a capacidade você deixa em branco, ele pega tudo que tem disponível. Daí ele cria o barra. É importante você ver aqui que o sistema de arquivo é XFS, porque é o padrão que ele usa diferente. Esse XFS geralmente nas outras distribuições é o ext4. Então é bom a gente mudar isso também. Bom que eu falo assim é porque não que seja melhor ou pior o sistema de arquivo, e sim porque é o mais usado. Então, se você é como eu que fica pesquisando vários tutoriais na internet sobre vários assuntos, se você usa uma ferramenta que é mais utilizada, de uma forma que é mais utilizada, você tem mais chance de encontrar tutoriais que dê certo para você. Então, por isso que eu aconselho a fazer dessa forma. Se não quiser, não precisa. Você pega, digita tudo aqui, a capacidade do disco, o tipo de partição e vai em finalizado. Geralmente, quando é uma decisão importante, você tem que clicar no finalizado 2 vezes para poder realmente confirmar, entendeu? Aí aqui ele fala o que ele vai fazer com essa partição e pede para você aceitar. Você aceita e ele escreve na partição aquilo que foi definido. As outras funções que tem aqui são coisas menos importantes, tipo data e hora, são coisas mais básicas, então eu nem vou mexer. Vou iniciar a instalação. Quando você inicia a instalação, ele já está preparando aqui, já está rodando, e daí ele pede, só que aqui em cima está esse aviso, ó, ele já pede para você criar um usuário padrão e colocar a senha do root. Então você clica aqui e já cria a sua senha do root. Para quem lembra do outro tutorial que eu fiz sobre o Ubuntu, ele não pede a senha do root durante a instalação, você tem que fazer depois. Como tá aqui falando que a minha senha é fraca, ele vai pedir para mim clicar em finalizado 2 vezes para poder aceitar. Aí mesma coisa aqui, eu venho e crio um usuário comum. Você vê que o padrão aqui Red Hat, que é o padrão do CentOS, ele usa como, ele colocou M Moraes, no outro ele colocou automático como Marcelo. Eu vou deixar Marcelo para ficar tudo igual, para mim não me confundir depois. E vou colocar a senha. É a mesma coisa, como eu coloquei uma senha muito simples, ele vai falar que é fraca. Daí eu tenho que vir aqui no finalizado e apertar 2 vezes para funcionar. Como eu coloco, aqui tá vendo que aparece 297 e vai aumentando outro número conforme vai passando essa barra de status, né? Vai concluindo as instalações. Se eu tivesse, essa é a versão que eu estou instalando, é aquela versão mais básica, a instalação mínima. Se eu fosse lá e marcasse outras instalações, outros perfis de instalações, outros pacotes, esse número aqui de 297 ia aumentar e consequentemente o tempo de espera até terminar a instalação também aumentaria. Bom, eu dei pause aqui conforme foi aumentando a barrinha de status e agora já chegou na parte que ele reinicializa o servidor. Ele fala para você tirar a mídia e reiniciar.
No meu caso, como eu estou usando por VirtualBox, então eu não preciso tirar a mídia, o próprio VirtualBox já tira. E aí ele reinicia a máquina, ele já aparece aqui a minha instalação e o meu servidor já vai ligar. Já aparece direto a tela de login. Como eu não instalei nenhuma versão com desktop, né, nenhuma versão desktop, então ele fica só na área de login. O que a gente tem que fazer agora, como se trata de um servidor, eu vou mostrar para vocês o arquivo que você edita para deixar a configuração da sua máquina, a configuração de rede fixa, né, para você não usar o DHCP em si. Então eu vou fazer meu login, eu vou fazer direto com o root, porque assim é possível fazer. A configuração padrão por SSH não permite que você conecte direto pelo root, mas direto na interface da máquina você pode. Então eu vou já economizar um comando e já entrar direto como root. Para fazer funcionar o arquivo, você tem que editar ele. Primeiro eu vou instalar o editor de texto que eu gosto, assim como no outro vídeo. Eu vou instalar o Midnight Commander, mas tem uma diferença. Como o CentOS é padrão Red Hat, ele não utiliza o apt como gerenciador de pacote. Não é o comando que você utiliza para instalar um pacote. Aqui no caso é o yum. O yum é o mesmo, é praticamente igual, né? Você aperta yum install e o nome do pacote, que no caso é o Midnight Commander. Aí ele já vai instalar, porque lembra que eu fiz a configuração de rede por DHCP lá na instalação, então eu já estou com internet. Se eu não tivesse feito, eu teria que configurar a rede primeiro para depois instalar. No caso aqui ele fala o tamanho do download e pede para você confirmar. Você aperta Y para confirmar e ele começa a baixar os pacotes necessários. E depois ele pede também para você confirmar a instalação. Você aperta S de sim, né? E aí já está instalando. Outra coisa que ele não vem, como eu não escolhi nenhum pacote, escolhi só a instalação mínima, ele não vem com o servidor SSH. E como eu já falei aqui antes, eu gosto sempre de acessar via SSH o servidor. Então o que eu vou fazer? Eu vou instalar yum install open ssh-server e eu vou fazer -y, porque aí aquelas confirmações que teve durante a instalação, ele vai apertar sim para todas. Então eu não preciso mais interagir com a instalação. Ele vai instalar tudo sozinho e só vai me avisar depois que estiver instalado. Beleza. O serviço do SSH, ele já sobe quando você instala. Você não precisa de subir, no caso aqui nesse caso específico. Então para testar eu vou ver qual que é o meu IP. É o 100 final 7. Então eu vou sair agora da máquina virtual e vou abrir um terminal aqui do meu computador. Se você estiver usando o Windows, você vai ter que baixar um programa aí tipo PUT e conectar através do PUT para fazer dessa mesma forma, caso você queira. Como eu estou usando o Linux, eu faço através do terminal SSH, o usuário, o IP 100.7. Pergunta se eu tenho certeza, pede minha senha. Aqui no caso tem que ser o usuário comum, você não consegue conectar já diretamente pelo root, a não ser que você edite o .conf do SSH. E como eu não fiz isso, não vai dar certo. Então eu venho aqui, dou o comando para me tornar o root do sistema, para eu poder editar aquele arquivo de rede. E aí eu vou pro arquivo em si. O comando mcedit, que é o comando do Midnight Commander, para eu editar um arquivo de texto. E o arquivo fica em etc barra sysconfig
network scripts if cfg e o nome da sua placa de rede. No meu caso é essa ENP0S3. Dou um enter, vai aparecer aqui. Se você não tivesse configurado a rede aquela hora no começo, esse on boot ia estar null, então a sua rede ia ficar desligada, e aí você teria que ligar ela aqui para depois você conseguir fazer essa configuração. Bom, então vamos lá. A gente precisa editar esse arquivo. Aqui onde estava DHCP eu coloco static, e aí eu fiz uma colinha aqui para mim não esquecer. Daí o type tem que ser Ethernet, o boot Pro2 tem que ser static, e aqui tem as configurações da rede em si, que é esse o endereço IP, a máscara e o gateway. Eu vou copiar e vou colocar aqui no final do arquivo, Shift Insert cola, e vou copiar também essa última linha aqui do arquivo, que é o servidor DNS, que aí você não precisa editar o resolve.conf, porque o resolve.conf nesse caso ele é gerado automaticamente pelo Network Manager, e é a mesma coisa no Ubuntu, igual eu tinha explicado no outro vídeo, também é a mesma coisa, só muda o arquivo que é editado. Aí aqui no caso vai ser, eu vou colocar o mesmo que tá, o mesmo IP que pegou, que é o 100.7, aqui vai mudar para 100 e aqui vai mudar para 100, certo? 192.168.100.7, 192.168.100.1, 192.168.100.1. Eu saio agora, salvo, e aí eu me confundi no outro vídeo com os nomes do serviço, e depois eu escrevi no corpo do site a forma correta de reiniciar o serviço no Ubuntu. Eu me confundi porque no Ubuntu é networking o nome do serviço, e no CentOS é network, sem o ing no final. Então lá no Ubuntu é Service Networking Restart, aqui é System CTL Restart Network. Esse comando reinicia o serviço de network e ele lê aquelas configurações do arquivo, e a partir de agora o que vale são aquelas configurações. Se eu dar um ping 8.8.8.8, ele vai responder normalmente. Dá um ping www.uol.com.br, ele também vai responder normalmente. Isso quer dizer que o nosso servidor está pronto, a rede está configurada de forma estática, que é como geralmente um servidor se comporta. Eu já instalei o Midnight Commander através do pacote yum, através do comando yum, e depois eu instalei o OpenSSH Server para eu conseguir acessar meu servidor através do SSH. É isso aí. Aqui é a instalação mais básica. Para entrar no Zabbix a gente teria que instalar o MySQL, pelo menos o MySQL e o PHP. Então isso vai ser abordado em outra aula. Eu vou ensinar depois como fazer. Por enquanto a instalação básica é essa. O seu CentOS já está pronto para o que você quiser fazer. Já está na rede, está configurado o IP, está tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pegar essa colinha que eu fiz e vou deixar lá no corpo do site para vocês copiarem de lá. E aí é só você copiar e alterar as informações de acordo com o que você necessita. Espero que o vídeo tenha sido bastante educativo, espero que vocês tenham compreendido bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda um e-mail para contato@mmorais.com.br. Sempre que eu posso eu respondo e ajudo na medida do possível se eu conseguir ajudar. Então é isso. Obrigado a todos que estão aí curtindo o canal, se inscrevendo e curtindo os nossos vídeos. E assim, com esse feedback positivo e também com críticas construtivas, vocês me motivam a fazer sempre mais. Muito obrigado a todos, é isso aí.